vamos lá. Boa tarde. Primeiro, o seu nome completo, por favor. Jerônimo Coura Sobrinho. E a sua profissão. Bem, na verdade, vou falar da minha atuação aqui, né? Aham. Eu sou professor de inglês aqui do Cefet e atuo dentre as atividades acadêmicas como secretário de Relações Internacionais. Agora, em termos de graduação, eu fiz engenharia civil e fiz letras. E, de certa forma, atuo nas duas áreas. E aqui você, o secretário-geral das Relações Internacionais. Com relação ao projeto, Sim. gostaria de saber quem teve a iniciativa para a criação deste projeto. Olha, esse projeto específico de ensinar português para imigrantes e refugiados, ele surgiu dentro de um projeto maior que é o ensino de português como línguas estrangeiras. Eu sou como língua estrangeira, né? Essa é uma área de interesse meu particular na área da pesquisa. Então nós temos um grupo de pesquisa na área de português como língua estrangeira e eu atuo como professor no programa de pós-graduação em letras aqui no Cefet. E numa das disciplinas sobre o ensino de português como língua estrangeira, uma aluna que na época atuava como professora de português para imigrantes, ela apresentou um trabalho final de disciplina, que depois veio a ser um projeto de mestrado. Então hoje ela é minha orientanda de mestrado. Então essa ideia surgiu dentro de uma disciplina, numa pós-graduação, e depois virou uma proposta de extensão. Muito interessante. A gente não tinha isso inicialmente no grupo, a gente não tinha essa preocupação em ensinar português para imigrantes, a gente pensava no estrangeiro de uma maneira geral. E normalmente a gente atendia as demandas internas, né? E essa aluna, ela faz parte do projeto? Faz. Inclusive ela dá aula nele. Ela dá aula num dos módulos, né? Porque esse curso ele é estruturado em módulos. E ela dá aula em uma das turmas, em um dos módulos, além de desenvolver a pesquisa de mestrado nesta área, né? Na área do ensino de português como língua de acolhimento. Esse é o tema da pesquisa de mestrado da Júnia Cruz, é o nome dela. Esse projeto começou esse ano? A oferta de aulas começou em agosto do ano passado. Só que antes disso ele tem uma tramitação interna, né? Então para a gente o projeto já começou há uns 2 anos, mas as aulas efetivamente começaram em agosto do ano passado. Então este é o 2º semestre em que a gente oferece esse curso. E ele, como todo curso de extensão, ele tem teoricamente começo, meio e fim. Então ele é previsto para durar 3 semestres, com a possibilidade de renovação. Mas aí depende do grupo submeter novamente o projeto à diretoria de extensão, né? Ele não é um curso regular, né? Os cursos de extensão têm essa característica, eles são de oferta esporádica, sujeita a todas as questões burocráticas, né? E como é feito o ingresso dos imigrantes neste projeto? Olha, nós tivemos contato com um representante de imigrantes, mais especificamente com haitianos, o nome dele é Fanelli, Jorge Fanelli. Ele é como se fosse um representante mesmo desse grupo de haitianos que mora na região de Betim, Contagem, Esmeraldas, e ele luta muito pela inserção dos conterrâneos dele na sociedade brasileira, né? E o Fanelli, ele apareceu aqui acompanhado de pessoas da Secretaria Municipal de Contagem, depois com o pessoal da Secretaria de Estado, sempre procurando alguma possibilidade de inserção dos haitianos especificamente, né?
Então, o nosso primeiro público foram os haitianos por intermédio desse coordenador, digamos assim, das ações de inserção dos haitianos aqui. E eu, particularmente, o nosso grupo ele fez uma divulgação, a gente fez um panfleto e foi para a rua para poder divulgar esse projeto. Mas não em qualquer lugar, a gente foi na Western Union, que é um banco internacional onde as pessoas mandam dinheiro ou recebem dinheiro, né? E nesse lugar, esse lugar é muito frequentado por imigrantes que conseguem ganhar algum dinheiro aqui e mandar dinheiro para as famílias. E aí nós fomos para lá, para divulgar o projeto. Isso foi para a formação da primeira turma no ano passado. Este ano, a mídia, é engraçado assim, ela deu um apoio muito grande, a gente teve um interesse, a gente colocou no site do Cefet uma chamada, curso de português para estrangeiros, é gratuito, acho que isso chamou a atenção da mídia, então a gente teve apoio de jornal, rádio, revista, então assim, foi uma divulgação bem ampla na mídia. É um tema que a mídia está atenta a ela. E no meio do semestre agora saiu uma matéria de uma página no Jornal Estado de Minas sobre esse projeto nosso. Então, de certa forma, assim, a mídia nos ajudou a divulgar o projeto. Porque é difícil chegar nessas pessoas, a gente não sabe direito onde elas estão. Sim. E eles têm um pouco de receio da gente também, né? Tem. Eu, particularmente, eu fui panfletar e eu particularmente não tive muito sucesso em abordá-los, não. Felizmente, eu estava com outros alunos estrangeiros nossos, que, no caso, eles são oriundos de países africanos de língua francesa, e eles interagiram na fila lá do Western Union com os haitianos, e foi mais fácil para eles, para os nossos alunos regulares aqui do mestrado, né, que são estrangeiros, chegarem nos estrangeiros. Né? Eles não... Porque assim, um desconhecido vai entregar um papel na rua, poderia ser qualquer coisa. Né? Então, a gente tem essa dificuldade de chegar, a gente não sabe direito onde eles estão. Agora, este ano, o público nosso para esse curso mudou muito. Além dos haitianos, a gente tem um monte de outras nacionalidades. Foi surpreendente, mas eu acho que se deve à mídia. Com certeza, a mídia. Nós temos um departamento de comunicação que tem contato com a mídia, então eles foram muito... se interessaram pelo tema. Eu acho que tem um apelo social interessante no projeto, que se a gente depender de divulgação, agora a gente já sabe que tem esse apoio. Sabe? Então não tem um perfil homogêneo com relação aos alunos que participam? O projeto ele foi pensado para imigrantes e refugiados. No panfleto que a gente fez esse ano, a gente colocou uma coisa mais genérica que acabou atraindo a atenção de pessoas com outros perfis. E a gente priorizou aquele público que a gente tinha pensado, mas a gente completou as vagas com outros perfis. Por exemplo, pessoas que fazem trabalho humanitário, vêm para o Brasil para fazer trabalho humanitário, que vêm de países europeus. A gente recebeu. Então a gente tem religiosas, jornalistas, estrangeiros fazendo curso junto com os imigrantes. E eles fazem trabalhos sociais. Então, qual foi a nossa leitura? Essas pessoas não falam português, elas precisam falar português para interagir com brasileiros, para fazer o trabalho. Então a gente atendeu, mas não é o público-alvo. A gente completou as vagas com outros perfis que a gente entendeu que merecia também ter acesso a um curso gratuito. Né? Qual o método de ensino que vocês utilizam para ensino? Olha, assim, método, de acordo com uma determinada perspectiva, é entendida como sendo o material que você usa. Isso. O livro, né? Assim, o livro didático. Nós não usamos nenhum. Porque o perfil dos alunos, a cada semestre, ele vai mudando. Então, a gente consulta materiais disponíveis e a gente reelabora o conteúdo do curso em função do perfil dos alunos.
Então a gente busca atender as necessidades deles. Para comunicação. Comunicação é entendida como comunicação oral, comunicação escrita, conhecimento sobre a sociedade brasileira. Então o curso ele é estruturado em módulos, é um módulo a gente chama módulo de língua, um módulo de produção textual, oral e escrita e um módulo de cultura. Para cada módulo a gente tem mais de um professor. Então numa turma, os alunos têm no mínimo 6 professores ao longo do semestre. Você tem a média de alunos matriculados? Esse projeto foi pensado assim, para o primeiro semestre, que foi o ano passado, no segundo semestre ano passado, uma turma de 20. Este semestre, 2 turmas de 20, portanto, 40. E no próximo, 3 turmas de 20. Então ele foi desenhado para 120 matrículas. O ano passado a gente teve 15 alunos com evasão baixíssima, próxima de zero, muito pouca. Este ano a gente admitiu mais do que 20 por turma, porque a demanda foi muito alta. Então nós começamos com 45 alunos e numa delas está tendo evasão, que a gente está procurando entender o porquê da evasão, e na outra a gente não está tendo uma evasão significativa. Preciso salientar que os alunos do ano passado eles faltaram. Então, uma das turmas é a continuidade da turma anterior. Qual é o período de duração do curso? O curso ofertado é uma carga horária de 60 horas por semestre. Então, são 15 semanas de 4 horas só aos sábados. Então, no total, assim, um aluno que tiver feito o curso todo, ele fez 180 horas de curso de língua portuguesa. Você disse que os alunos costumam alguns saem, outros continuam, mas assim, com os que ficam, vocês percebem evolução quanto a essa comunicação? Como que é a comunicação deles com os professores? O curso é inteiramente dado em português. Para essa primeira turma, eles tinham um perfil homogêneo, no seguinte sentido, eles já estavam no Brasil há algum tempo, então eles já tinham um domínio oral da língua. Mas vamos estereotipar um pouco assim, eles tinham o português de rua, aprendido na rua, né? E aí, o que a gente está fazendo? A gente aproveita esse conhecimento dele, e ele consegue interagir em sala de aula em língua portuguesa, né, na oralidade, mas tem muita deficiência na escrita. Então, esse módulo de produção textual, ele tem valorizado, sobretudo, a escrita, que é o que eles menos têm. Né? Eles se comunicam oralmente em português, já chegam aqui, principalmente a primeira turma, né? E a gente procura desenvolver esse lado, porque o mercado exige isso, né? A gente está preocupado com a inserção dele na sociedade. E aí, se ele não produz textos que circulam no mundo do trabalho, fica mais difícil para ele conseguir a inserção. Então, nós temos essa preocupação. As avaliações, elas não têm o mesmo caráter formal de um curso regular, né? Elas são avaliações mais, digamos, processuais, né? Você não tem assim, não passou na prova, não pode ir para o próximo módulo. Nós não temos essa rigidez que a escola formal tem nesse projeto de extensão. São poucos os alunos que frequentam um módulo e que não vão para o módulo seguinte. Eu acho que foram em 15, apenas 2 a gente recomendou que permanecesse no mesmo nível. Ou seja, dos 15, 13 progrediram e foram para o módulo seguinte. Agora, a turma que entrou esse ano ela é mais heterogênea, são pessoas recém-chegadas e de nacionalidades muito diferentes. Então, a gente tem falantes de línguas próximas ao português e falantes de línguas distantes. A gente está aprendendo a lidar com isso. Né? Porque se a gente antes tinha uma turma homogênea, falante do crioulo haitiano, falante de francês, agora a gente tem falantes de diversas línguas numa mesma turma. Então, essa é uma questão que nos interessa, inclusive, como pesquisa mesmo. Como lidar com turma heterogênea, com background linguístico bem diferente. Então, como o grupo que trabalha
dando aula, são todos pesquisadores em todos os níveis, né? Nós temos alunos de graduação no projeto, alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de iniciação científica. Então, ao mesmo tempo que a gente ensina a língua portuguesa, a gente também colhe dados, informações para as pesquisas, para a gente aprender a lidar com isso. Uma grande questão de fundo é assim, o que é acolher um estrangeiro, né? Essa é a questão central, que nós... é a principal questão com a qual a gente tem se deparado assim, mais fortemente. O que é acolher o estrangeiro? É dar aula uma vez por semana? É ser rígido no ensino? Ou é abrir oportunidades, né, de inserção dentro da própria escola? Então a gente tem meio que pensado muito nessas questões, né? Nós estamos aprendendo muito com isso. A gente sai um pouco da posição assim, vamos ofertar alguma coisa, e eles estão nos ofertando a oportunidade de aprender a lidar com um público que para nós é novidade, né? Eles têm, você disse que eles possuem deficiência na escrita, mas têm um certo tipo de conhecimento oral do português. Sim. Mas com relação à área jurídica, dá para perceber se eles possuem algum conhecimento? A respeito do direito dos imigrantes? Olha... Se eles chegam a comentar alguma coisa dentro de sala? Eu não estou diretamente em sala de aula, né? Fui um dos proponentes do projeto, coordeno, né, de maneira geral. Mas, curiosamente, nós temos a grata, né, satisfação de contar com colaboradores e voluntários. As pessoas tomam conhecimento do projeto e perguntam se podem ser voluntários. Uma das voluntárias é ex-aluna do Cefet e trabalha no tribunal, agora não sei, Tribunal Regional do Trabalho. E ela tem dado umas oficinas, umas aulas sobre direito trabalhista, direito de uma maneira geral. E temos também um sociólogo, que é professor aqui do Cefet mesmo, que lida com questões de direitos das pessoas, direitos dos brasileiros, né, já que eles estão aqui na condição de brasileiros também, né, de cidadãos. Então eles trazem essas questões, mas não específicas do direito. O direito é um tema dentro do módulo de cultura, mas não dado por pessoas do direito, entende? Então assim, são sociólogos ou então funcionários públicos da área do direito, digamos assim. E que é o que mais se aproxima dessa questão aí que você está colocando, né? Então, eu diria que parcialmente eles estão tendo informações sobre direitos. Por exemplo, a gente teve direito à saúde, a gente já é um tópico que a gente trabalha com eles. Como é que faz para usar o SUS? A gente tem uma equipe, um setor médico aqui no Cefet com fisioterapeuta, nutricionista, médico. Então esse pessoal eles nos ajudam também a falar sobre esses temas, né, dentro dos cursos, dentro do módulo que a gente chama de cultura, que é um módulo para não falar de língua, digamos assim, a gente tenta inseri-los dessa forma, né, numa discussão um pouco mais ampla. E sobre os alunos que vocês têm, tem viabilidade deles serem ilegais, ou todos eles costumam ser legais, ou vocês não têm acesso? Olha, a gente pede documento, né? A gente tem passaporte, a gente pede cópia para eles se inscreverem, eles apresentam o documento, né? Mas a gente não faz restrição. Se eles não estão legais, a gente não impede a permanência deles no curso, porque eles apresentam documentação, endereço, telefone. Então a gente tem um certo conhecimento sobre quem são essas pessoas, né? Eles recebem uma pequena ajuda para condução, e para isso eles têm que ter conta em banco. Então tem mecanismos, digamos assim, legais para a gente ter uma certa tranquilidade de que são pessoas que, digamos, passaram pela Polícia Federal, porque eles não conseguiriam abrir conta em banco, por exemplo, né?
Então, mas a gente não impede né, se as pessoas apresentam o documento e se encaixa no perfil que a gente pensou, não entendemos que não é a nossa função rejeitar alguém que estivesse ilegal, sabe? E agora, a última pergunta. Uma opinião sua sobre o projeto, alguma novidade que vocês pretendem colocar, a sua perspectiva com relação a esse trabalho que vem sendo realizado? Olha, esse trabalho, eu acho que ele é muito promissor. Acho que ele, dentro do Cefet, ele tem uma visibilidade muito maior do que a que eu esperava. Porque ele tem despertado a atenção de outros setores que não são a Secretaria de Relações Internacionais, nem restritas ao grupo de pesquisa que lida com o ensino de português para estrangeiros. E esta ação também está inserida numa ação futura, que a gente espera que não demore muito, que é a abertura de vagas especiais nos cursos regulares do Cefet, cursos de graduação e do ensino médio, curso técnico, né, de nível médio, para pessoas com esse perfil, porque eles têm algumas restrições quando eles vão se candidatar junto com os brasileiros para ter acesso à universidade ou mesmo a curso técnico. Alguns não comprovam a escolaridade que eles têm, né? Tem alguns que são, sei lá, que eram professores no país deles, chega que eles são porteiros ou trabalham no SEASA descarregando caminhão, e eles às vezes não conseguem comprovar esse nível de escolaridade. Então, para ele se inscrever um vestibular, enfim, num processo de seleção para mestrado, ele tem que comprovar uma série de coisas e às vezes ele não tem nem documentação. Então, esse projeto do Cefet tem uma comissão já estudando essa questão. A ideia é essa, sabe? Que cada curso do Cefet abra vaga especial para público com essas características que a gente pensou nesse projeto de extensão para ensinar português. E uma das condições para fazer parte de uma ação como essa de frequentar um curso regular no Cefet é ter domínio de português. Então a gente está antecipando um requisito, né, digamos assim, que é de um projeto maior. Infelizmente ainda não saiu do papel. Algumas instituições brasileiras já estão fazendo isso, né, lançando editais específicos para imigrantes e pessoas com alguma fragilidade social, digamos assim, mas a gente está caminhando nessa direção. Então, nesse aspecto, eu acho que é um projeto bem promissor. Sem falar das questões de pesquisa mesmo, que particularmente me interessam, né? Essa é uma iniciativa de um grupo de pesquisa, que eu acho que é o que sustenta, que é o que fundamenta o projeto, né? Porque a gente tem questão de elaboração de material didático, questão das relações de acolhimento mesmo, né? Que é o projeto da Júnior, né? O que é acolher um país, né? Acolher um estrangeiro. E a construção também de uma consciência interna. Todos os lugares que se circula tem um discurso assim, mas o estrangeiro está tirando o lugar do brasileiro. Isso não é diferente na instituição, na escola, né? Então, falar em abrir vaga especial pode ser entendido por alguns como tirar vaga de outros. Esses outros seriam brasileiros. Isso isso é muito novidade para a gente. Então nós estamos aprendendo a lidar com esse público, né? Agora, uma vez aqui dentro, como aluno regular, os direitos e deveres são os mesmos para os nossos alunos, né? Então, hoje mesmo eu encontrei com um estrangeiro que acabou de chegar que veio esse ano se não me engano, de Gana, né? Eu perguntei para ele, você sabe o que é iniciação científica? Ele falou, não. Ele falou, pois vai sair um edital, aí você tem direito a concorrer à bolsa de iniciação científica, né? Então, assim, o aluno regular do Cefet, independentemente da nacionalidade, ele tem acesso a muitas coisas,
Muitos que vídeos. hoje os alunos da extensão não têm, né? Porque é um projeto de curta duração, mas a gente pretende criar condição para esse público ter acesso a cursos regulares. Uhum. Então, esse projeto nasce com essa perspectiva, né? De que a gente antecipa, atende a uma necessidade deles, né? Um requisito para eles se candidatarem aos cursos regulares, em qualquer nível, né? Pode ser ensino médio, graduação ou pós. E nesses alunos que a gente tem, já tem aluno pensando em mestrado, já Nossa, tem aluno que pensando ótimo. em fazer graduação, e tem a maioria que tem uma demanda muito mais imediata para trabalho, então eles estão querendo cursos técnicos rápidos para poder conseguir um emprego, né? Porque a grande questão é essa. E a evasão, que eu comentei há pouco, né? É uma das nossas alunas, que é voluntária no projeto, andou ligando para alguns deles, e eles disseram que não estavam vindo à aula porque não tinham dinheiro para condução. A E aí você prefeitura, vê que tem umas amarras, né? a prefeitura não proporciona nenhum tipo de auxílio, já, o curso é de Cefet, mas poderiam vir outras Sim, instituições isso de é fora. é uma coisa que nós precisamos nos organizar para correr atrás. Por exemplo, a gente já tem o apoio da Fundação Cefet Minas, que é uma fundação ligada ao Cefet, para oferecer os lanches. Então, eles têm um lanche gratuito. Eles fazem 2 horas de aula, intervalo, depois 2 horas. E aí, esse lanche já é financiado, digamos assim, pela fundação. Tem um empresário da área imobiliária que também eventualmente nos ajuda quando a gente faz algum evento enfim. E todas as buscas que a gente fez, a gente teve algum tipo de retorno, né? Nós ainda não procuramos prefeitura especificamente, não. De Belo Horizonte, não. A gente foi procurado algum tempo atrás pela Prefeitura de Contagem e já tivemos contato com a Secretaria de Estado de Educação, porque esses problemas também existem nas escolas municipais de Contagem e nas estaduais de Minas Gerais, né? O problema que eu falo é o seguinte, é a presença de estrangeiro nas escolas regulares e a falta de preparo dos professores brasileiros para lidar com os estrangeiros. E dos alunos também. Eles são colocados em turmas regulares, né, que falam, né, turma de brasileiros, e sem falar a língua, e os professores não sabem lidar com isso. Então, tem essa chegada de estrangeiros, né, aqui na região metropolitana, tem gerado essas questões, assim, que o Estado, né, de uma maneira geral, as prefeituras, etc., não, é novidade, a gente não sabe lidar com isso. Merece ser mais discutido. Né? Falta, eu acho que, enfim, a gente precisa discutir mais essa questão e trabalhar em sintonia, né? O Cefet está fazendo um trabalho pequeno nesse universo aí, mas já é alguma coisa, eu acho que... Pode abranger mais, se tiver mais apoio. Exatamente, né? Essas parcerias que você está sugerindo aí, enfim, a diretoria de graduação, de extensão aqui também está pensando em ampliar as possibilidades nessa área, né? A gente está pensando, articulando ainda como, enfim. A gente sabe que precisamos fazer coisas, não sabemos o que e nem como, né? Mas eu acho que já é um bom começo. Uhum. Né? Nós submetemos agora, né, há um mês atrás, né, um projeto na FAPEMIG, nesse sentido aí, de ter um apoio para pesquisa, mas ao mesmo tempo direcionada a esse público, né? Então, se o projeto for aprovado, a gente vai ter aí um parceiro interessante que seria o poder público, né? A gente fica um pouco mais independente só dos recursos do Cefet. É uma questão que nós podemos, inclusive, levar para a universidade para ser trabalhado. Talvez a gente consiga, né, chegar até esse poder e dar uma resposta. Porque eu acho que o motivo é nobre, sabe? Então,
É engraçado, é um motivo assim, de grande impacto social. Às vezes que a gente procurou parceria, a gente conseguiu pequenas parcerias, mas eu acho que tem condição de fazer mais. Uma instituição como o Cefet, como muitas outras, né? Cefet é uma instituição centenária, estou falando porque eu conheço aqui, mas há muitas outras que podem fazer alguma coisa também. Mas a necessidade dos imigrantes é muito imediata. E às vezes as instituições são muito lentas para aprovar os projetos, enfim, para atender essa demanda. Tem muita burocracia. Muita burocracia. Não é fácil. Dificulta. Não é fácil, né? E a legislação está muito avançada, mas A prática. na prática isso não é tão claro, assim, tão tranquilo assim, né? Então é isso, Jerônimo. Ah, As perguntas foram estas. Muito obrigada por foi sua um prazer atenção e receber tempo vocês aqui. disponível. Parabéns pela